repito esse entendimento, essa aproximação de uma forma em que eu tenho a mesma pessoa com quem eu falo e me atende. Coisa muito rara hoje. Muito rara. Principalmente falar contigo. É. Mais raro ainda. Sim, até te lembra, né, por que os médicos cubanos fizeram sucesso. Havia críticas até à formação deles, mas a maioria das pessoas sentia que era ouvida e podia falar, e tinha tempo. Porque o normal é Eu me lembro de uma paciente minha, até que era médica, psiquiatra, no INPS, no INAMPS, e o trabalho dela era fazer receitas. Então ela começou a ter um problema até de tendinite na mão, porque ela, durante o período que ela estava como funcionária do INPS, era fazer receita. Então ela fazia 300 receitas em 2 horas ou 3 horas. E as receitas eram encaminhadas para o paciente que ia lá buscar. Ele não tinha contato mais com o médico, nem o psiquiatra, tu vê. Então é um papel, né, que me liga ao médico. Um remédio. Um papel, exatamente. Essa distância vai te deixando assim meio órfão. Porque uma das coisas mais interessantes que se vê assim é a chamada maternagem ou paternagem, que eu, como vivi anos e anos sendo cuidado pelo pai, pela mãe, sendo tocado, me aproximando deles, falando, eu, quando estou doente, eu regrido àquela posição arcaica do tempo de criança. Então, o que eu pretendo afetivamente? Que o pai médico ou a mãe médica que me atende me dê uma certa maternagem, quer dizer, me dê afeto e me ouça, e me entenda. Isso é que está cada vez mais difícil, né, Beatriz? Sim. Agora também tem muito de pessoal, né? Eu conheci no posto de saúde do Conceição um médico que é uma pessoa, não é assim, conversador, não é nenhum tipo assim, amigo de infância, entende? Ele não tem comportamento de amigão. Mas ele é um cara atento. A gente percebe, e eu sou bem mala, sei que sou, e eu percebi nele assim uma atenção que as pessoas que chegam perguntam, é o doutor fulano? E, que bom, entendeu? Ele tem assim, as pessoas têm carinho por ele. Aí eu percebi isso é bem verdade. E quando eu fui ser atendida, eu aí já entrei pensando, né, que tipo de médico é. Aí eu vi que ele é um cara que atende profissionalmente, não é amigo de infância, não faz pergunta besta, não tem nada assim de excepcional. Mas ele está presente, a gente sente que ele está ali. Não sei se eu me fiz entender. Não, essa é uma personalidade baseada naquela determinada pessoa. Eu me lembro de um médico que era residente no Clínicas e a mãe dele era minha paciente. E ele fazia medicina interna. No segundo ano de residência, ele resolveu sair, porque ele disse, eu tenho dificuldade de relacionamento com pacientes. E aí foi fazer radiologia. Tem médicos que, desde o início, até as especialidades escolhidas são de acordo com a capacidade empática ou de socialização do médico ou de entendimento do sofrimento do outro por empatia. Então, tem médicos que vão ser anestesistas, que vão usar o paciente como cadáver do primeiro ano de medicina. Anestesista não tem relação nenhuma com o paciente, só vai lá e diz para ele, olha, eu vou te anestesiar e daqui a pouco está dormindo. O patologista que usa os esquemas do laboratório e só recebe o tumor ou o que foi feito para examinar e ver se é câncer ou isso ou aquilo.
qualquer tipo de ação nesse tipo de personalidade é distante do paciente. E tem esses, como tu falou, que são afetivos, entendem o outro e têm empatia, que mesmo numa relação curta, dão uma sensação de paternagem ou maternagem, quer dizer, me cuidam. E outros que têm isso em grau tão grande que são médicos sem fronteira e vão para a África e vão tratar os deserdados absolutos da sorte, né? Sim. Então tu vê que tem uma zona assim, do zero ao enorme afeto. Eu me lembrei de uma paciente também que é psiquiatra, que ela atende numa clínica. E ela disse esse dia para mim, Maia, sabe quantos tinha? Lá 50 marcados. Por quê? Porque ela, apesar de ter 20 minutos, 30 em cada atendimento, ela se dá tanto que o boca a boca leva uma a buscar ou indicá-la cada vez mais. Agora, tem outras da mesma clínica que é 10 minutos a receita e eu tenho que terminar meu tempo de trabalho. Então, tu vê que é como tu disse, é a personalidade empática, afetiva, que vê o outro como uma pessoa igual a mim e que dá um atendimento afetivo junto com tudo que se entende como consulta médica. Então é um plus, né? Sim. Que deveria ser universal, mas bate na personalidade de cada um. Apesar de que, claro que isso tem muito a ver com as especialidades, né? Aquele médico de família, o médico conhecido, o único médico da cidade ou do bairro, né? Aquilo desapareceu. Não, até tu vê que isso se estende até assim, a gente deveria ter o guarda do quarteirão. Sim. Que tudo saberia daquele quarteirão, daquele bairro, daquele, né? Tudo isso está desaparecendo, todo mundo é estranho um para o outro, né? Eu quando for governadora, eu vou botar, vai ser policial comunitário de bairro. Pois é, tu vê, isso é uma ideia assim afetiva, né? Vai conhecer todo Ele mundo. conhece a mim, conhece a todos. Exatamente. Do bairro, e não há discriminação nenhuma. Mas agora, as especialidades, elas transformaram, os médicos hoje não tocam mais no paciente, e às vezes até bem melhor, né? Porque não adianta tocar sem saber o que está lá por dentro. É tudo exames hoje. Não, a massa de exames, vamos dizer assim, é incrível, e isso beneficia quem? Laboratórios, né? Claro. Os equipamentos. Eu exagero. Os equipamentos cada vez mais sofisticados, caríssimos e super. Hoje todo mundo quer fazer uma tomografia para qualquer coisa. Tu fala que conversa com uma pessoa, a pessoa, eu acho que eu vou fazer uma tomografia, sabe? Antigamente era radiografia, né? Se fazia. Não, e aí tem todas elas a mais avançada e último grito possível. Porque eu tenho que me enxergar perfeitamente, ou o médico tem que ver perfeitamente o que eu tenho. Quer dizer, a medicina, a mecânica está aumentando cada vez mais. Até se diz que no futuro tu vai lidar com máquinas que são intermediárias entre o médico e o corpo do paciente, né? Eu vi cirurgias que tu não toca mais no paciente, exatamente. Quer dizer, só a máquina. Disse que eu ia falar. Cirurgias já em que não tem mais o toque. Não. É feito por robôs. Cada vez mais sofisticada a medicina usando a inteligência artificial, a robótica. Então, cada vez eu fico mais distante de quem é que, na realidade, eu estou conversando ou sendo manipulado por um robô, né? Só que daí o ser humano continua digamos assim, nesse avanço tecnológico, está aumentando a violência interpessoal, assim. Eu vou ficando distante da humanidade do outro, né?
visão humana do outro como igual a mim, como uma pessoa em si que vive uma vida importante pessoalmente e não é apenas um intermediário para mim ganhar dinheiro, no caso, né? O paciente sendo apenas o intermediário do que eu vou ganhar, né? Ele não é tratado como alguém em si, quer dizer, uma pessoa que igual a mim e que eu devo uma atenção especial. Não, ele é um caminho para um ganho. Agora, com tudo isso, eu tenho a impressão que nós, quando eu falo nós, estou me referindo ao ser humano, nós vamos ficando com um tremenda de um buraco no meio do peito, né? Um vazio enorme pela falta de abraço, pela falta de conversa, não estou falando do senhor e de mim, eu estou falando do ser humano em geral, né? Assim, a pessoa fica numa solidão terrível, né? Então, né, Beatriz, aí nós de novo chegamos no ponto-chave. Cada um de nós teria que cada vez se dar mais conta disso e se autossustentar cada vez mais no sentido de, percebendo isso, não ficarmos assim desvalidos, imaturos, incapazes e queixosos e ressentidos. Quer dizer, esse estímulo negativo que vem de fora do outro, que não nos dão então atenção materna, paterna, eu deveria, na realidade, no meu crescimento pessoal, cada vez que eu cresço mais, eu ser capaz de eu assumir essa maternagem, essa paternagem que vinha de fora, eu mesmo comigo. Quer dizer, a metáfora seria assim, eu pegar essa criança carente que me habita e se queixa e está ressentida com esse mundo terrível lá fora, eu ser capaz de acolhê-la, entendê-la e entender esse mundo agressivo que, de certa forma, está me dando uma orientação para mim crescer e ser capaz de me assumir cada vez mais. Então, o crescimento pessoal, paradoxalmente, aparece pela carência que eu vivo em determinado momento. Então, eu ganho poder, quer dizer, é um paradoxo de novo, exatamente porque eu não sou bem tratado, eu devo me tratar cada vez melhor. Olha que pulo alto a gente pode dar aí. Mas a maioria vai dizer, não, isso é um ideal, eu deveria ser bem tratado de fora para dentro. Só que eu estou levantando a hipótese que maltratado de fora para dentro também pode me dar condições de eu ter que assumir cada vez mais a minha vida. O que tu acha? Inclusive, diminuir essa coisa da reclamação, né? Aí que tá, né? A indignação maior com o mundo externo deveria me dar condições de me tornar mais digno de mudar esse mundo externo, então. Como? Pois é, eu tenho aqui uma pergunta de uma amiga que manda aqui pelo Messenger. Ela diz o seguinte: Bea, eu não quero que diga meu nome. Eu agora estou me observando e eu estou falando bem calma mesmo, porque eu acho que eu dormi demais. Eu deitei muito cedo e dormi bastante. Muito bom, né? Mas aí eu fico assim, e isso eu comecei a notar, porque um ouvinte perguntou se eu estou triste. Eu realmente não estou. Mas agora eu comecei a me ouvir, assim, a prestar atenção, e eu estou mesmo, devagar, calma, mas Só está mais lenta, então. Não, eu estou bem, eu dormi bem. Eu me deitei ontem, antes das 10, eu acho, e apaguei, né? Coisa Sim. boa. Mas ela me diz aqui, eu não quero que você diga o meu nome. Eu tenho um companheiro que pelo menos uma vez por semana bebe. Não é
preocupante isso, porque ele bebe 2, 3 cervejas e deu. Só